Olá, pessoal. Louvado, engrandecido, venha ser sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. Irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. O apóstolo Paulo foi criado, ele cresceu aprendendo as escrituras, se desenvolveu, estudou aos pés de Gamaliel, mas Paulo, no caso Saulo, ele perseguia o povo de Deus. Mas no caminho de Damasco, a palavra de Deus diz, lá no livro de Atos, que ele viu uma grande luz e Jesus disse: Por que me persegues? Não é verdade? Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele decorrer daquele momento, Saulo se tornou Paulo. E é interessante que dali em diante ele se tornou um homem muito mais profundo em oração. A palavra de Deus diz, que Jesus, quando estava no cenáculo, o cenáculo é o quê? Um local reservado, de refeição para com seus discípulos. Era um local especial que ele queria estar somente com os discípulos, aonde ele teve a ceia. E assim que ele termina a ceia, Jesus orou, e ele termina a ceia, a caminho do Getsêmani, Jesus ele começa a orar pelos seus discípulos. E é interessante que, pense comigo, Jesus caminhando no meio do caminho, com certeza, estava orando, por três coisas. Em João 17 diz que o Senhor orou por ele mesmo. Ele orou por si. João 17, do 1 ao 8. Ele orou para que Deus continuasse com ele, desse força para ele. E depois de Jesus orar, pedindo forças, a palavra de Deus diz que Jesus orou pelos seus discípulos, porque ele queria que eles estivessem em unidade, Pediu para não tirar os discípulos do mundo, mas que livrasse eles de todo o mal. E Jesus fez uma profecia, orando por aqueles que viriam, que somos nós. Então, a palavra é sobre oração. Paulo disse: orai sem cessar. Jesus, ele nos ensinou que nós, para termos poder espiritual, poder sobre a matéria, nós devemos estar em constante oração. Jesus, naquele caminho ali para o Getsêmani, o momento que ele ia sofrer o maior sofrimento da sua vida, ele orou. E depois disso ele orou mais. Não é verdade? Tem muitas passagens bíblicas que falam, que Jesus ensina a orar, que Jesus ora. Jesus orou ensinando o Pai Nosso. Não é verdade? Jesus orou uma noite inteira para escolher os seus discípulos. Jesus orou na alimentação antes e depois, Ele orou. Na transfiguração, Jesus orou.
Quando ele ressuscitou Lázaro, ele também orou. Na verdade, na ceia, no templo, no próprio Getsêmani, Jesus orou por Pedro. Então, Jesus ele ia para a montanha e ali ele orava na montanha. O que eu quero dizer, meus irmãos? Se Jesus, o grande mestre, mostrou tudo isso e está escrito nas Escrituras, é para que nós também tenhamos esse hábito de orar. Hoje nós estamos vivendo uma vida corriqueira, uma vida que muitas vezes não quer deixar a gente tirar tempo para com Deus. Mas o nosso mestre, e como nós somos discípulos, nós temos aprendido a orar. Quero contar um testemunho aqui para vocês que o meu menino, uma certa vez, ficou internado 8 dias. E foi um momento muito difícil para mim e para minha família. E há um tempo atrás ele teve uma crise, né? Eu acho que eu já relatei isso. E eu não queria levar ele para o hospital, porque no dia que nós levamos ele para o hospital, que ele ficou internado, ele ficou todo entubado. E nesse dia ele estava muito ruim, nessa segunda vez, né? E eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu peguei o meu garoto, ele daquele jeito que ele estava passando mal, saí do terraço da minha casa, desci as escadas com ele no colo e fui, né, vou dizer assim, no terreiro da casa, no lado de fora da casa, levantei meu filho aos céus e falei, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho buscado a sua face. Então, por favor, não permita que meu filho vá para o hospital. E aquela oração que eu fiz ali, eu nunca vou esquecer. Levei meu filho para dentro e aguardei, e louvado seja Deus, ele melhorou e está aí para a glória de Deus. Então, existe poder na oração. E esse poder de Deus está para qualquer um que queira buscar o Senhor e Salvador. Então, Jesus, ele nos dá esse poder. A oração nos aproxima de Deus. Você vê que quando nós estamos em aperto, nós devemos orar. Quando nós estamos na bonança, devemos orar. Quantas vezes Jesus orou por uma refeição? Quantas vezes Jesus orou no momento de tribulação? Jesus orou por tudo, nos ensinando a orar. Então, que eu e você possamos ter o hábito de orar, de buscar a face do Senhor. A Bíblia diz, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, não é verdade? Só isso. E buscar minha face, né? Nós já conhecemos o texto, então nós devemos orar, meus irmãos. Sempre tenha momento de oração. Oração quer dizer comunhão com Deus. Como a gente conversa com as pessoas que a gente ama, gasta tempos e mais tempo, assim Deus também quer que a gente passe tempo em oração. Tire tempo para orar. Eu sempre costumo dizer que a palavra de Deus ela é simples, mas ela é muito poderosa. Que o Senhor Jesus Cristo venha completar esta palavra no teu coração. Que nós venhamos sempre estar em oração com Deus, buscando a face do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, te abençoe, te proteja, te dê força. Se você quer uma porta aberta, ore. Se você quer saúde, ore. Se você quer afastar os inimigos, ore.
O que você está precisando? Quer mais amor? Ore. Deus, Ele quer fazer tudo na nossa vida a partir do momento que nós venhamos ter comunhão em oração com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. No nome de Jesus, fique na paz e fique com Deus.